E nessa mesma entrevista, o presidente Lula chamou de matança a operação policial no Rio de Janeiro. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Tá aí, Silvio, até você tinha comentado, a gente reuniu aí algumas falas do presidente Lula, sendo Lula, algumas semanas atrás ele disse ali que os traficantes seriam vítimas, né, dos usuários, parte da imprensa correu para dizer ali que foi uma gafe, que ele colocou mal a frase, mas mais uma vez, né, uma semana depois da mega operação do Rio de Janeiro, Lula e o PT mostram a sua face. Sem dúvida alguma. Agora não resta mais nenhuma dúvida, nem para aqueles que levantavam a hipótese da dúvida nas emissoras estatizadas, na velha mídia. Muita gente há uma semana passa pano para o Lula. Olha, foi uma frase infeliz, vamos aguardar o presidente, tem aí uma PEC, uma emenda constitucional de segurança pública, o governador foi precipitado, vamos aguardar o Alexandre de Moraes ir ao Rio de Janeiro, na figura de relator da DPF das favelas. Tanta gente ajudou o Lula durante uma semana e agora, exatamente uma semana depois, ele vem a público e diz exatamente o que ele pensa, jogando por terra tudo aquilo que tentaram erguer para ajudá-lo. Toda a maquiagem, a cortina de fumaça, é disso que se trata. Ele entende que foi uma matança. Depois de ter dito que o traficante é vítima do usuário, agora ele diz que aqueles meninos que estavam com roupas do exército, coturnos, substituídos ali de última hora para mostrar uma foto ao mundo de corpos enfileirados, corpos numa praça pública, aqueles que portavam fuzis, arma com potencial calibre militar e atiraram, mataram 4 policiais, entraram em uma zona de guerra para confrontar a polícia no meio da mata. O que eles estavam fazendo no meio da mata? Agora ele diz que foi uma matança, que de novo a culpa é da letalidade policial, de novo o policial é o bandido. Então, eu acho que ele deixa tudo muito claro de que lado ele está, de que lado a esquerda está, os especialistas. Não adianta mais passar pano, Paula. A gente pode aqui discorrer longamente, não será o caso, mas longamente sobre o que a esquerda pensa. Mas o Lula, ele sintetiza quando todo mundo tenta passar pano para ele, tenta ajudá-lo. E aí ele vai lá e fala, não é isso não, gente. Eu estou aqui, é exatamente o que eu acho, in natura. Augusto, tem um trecho aqui da fala do presidente Lula que ele inclui aí a Polícia Federal, diz o seguinte: nós estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo de investigação da morte, como é que foi feito, porque tem muito discurso, tem muita coisa. A gente lembra que a Polícia Federal foi informada, até convidada a participar da mega operação no Rio de Janeiro, mas escolheu por não participar. Exatamente. Isso palavras do diretor da Polícia Federal, André Rodrigues. Exatamente. Hoje, aliás, o programa de hoje, a conversa de hoje já está gravada com o capitão Rodrigo Pimentel, ela é exemplar, tá? E muito pedagógica, explicando coisas desse tipo. Não dá para fazer, ele quer que faça uma perícia nas armas, para ver quem atirou em quem. Meu Deus do céu! Foi uma operação bem sucedida, segundo o povo, mas o Lula é incontrolável num discurso de improviso ou numa entrevista. Ele conta a verdade. Ele se revela. É isso que o governo pensa e é por isso que o Brasil é o paraíso, se tornou o paraíso das organizações criminosas. Desse tipo, eles têm o apoio do governo. Aquela moça que eu não sei que ministério ocupa, que tem um nome também que não parece de gente, a ministra dos Direitos Humanos. Macaé? Macaé, nome de cidade, né? Macaé Evaristo. Isso. Ela vai lá, ela vai visitar as chamadas vítimas, as famílias dos guerrilheiros.
Eles acham que são as vítimas, e são bandidos. A dificuldade que esse pessoal tem para reconhecer um bandido só acontece porque o PT é outro antro de bandidos. Bandidos. Se você tem uma folha corrida como a do Zé Dirceu, como é que você vai acusar alguém? Se o sujeito não cumpre a lei e o PT é um viveiro de assassinos do Código Penal, né, de toda a legislação feita por homens dispostos a defender a lei, se o PT é isso, como é que ele vai ficar contra? Quando ele fica contra, ele fica com cara de cínico. Aí vem o nosso Sidônio, fala, não é por aí, não é por aí, o povo está contra. Aí o Lula manda dizer que foi mal colocada, é a frase dele. Não é nada disso, é o que ele pensa. É o que ele pensa, ele torce para bandido, porque o eleitorado dele também está aí. Está aí, essa turma vota nele, porque com o governo Lula, eles têm com o governo que se chama os assassinos, os bandidos têm com o Estado brasileiro, né, que eles mutilam com a ocupação dos morros, eles têm as conversas cabulosas. Cabulosas nós sabemos o que pode significar. Piotr, como é que você avalia essa fala do Lula? Foi um deslize? Porque esperou uma semana, tem as pesquisas de popularidade mostrando ali a população apoiando a mega operação no Rio de Janeiro. Ele podia não ter falado nada, simplesmente. Ah, mas ele não resiste, imagina. Esse é o Lula, o Lula raiz. É o único que existe, na verdade. O resto é projeto de marketing, desde o Duda Mendonça, né, que criou Lulinha, Paz e Amor, aquela história toda. Aquilo tudo era uma mentira, sempre foi. O Lula é exatamente isso, ele é baixo, ele acredita, o PT acredita nisso, essa é a ideia do PT. E veja só a hipocrisia, né? Não teve uma declaração em relação a tantos anos que aquelas pessoas que moram ali estão sitiadas pelas facções criminosas nas tais barricadas. Aquelas pessoas merecem tratamento do Estado e não conseguem receber porque esse crime, que o Lula chama de o bandido que foi morto, obviamente que atirou contra a polícia. Aliás, parafraseando aí um apresentador de televisão, atrás de todo fuzil de uma facção criminosa existe alguém disposto a matar. E é um fuzil ilegal, um sujeito ilegal que não pode ter um fuzil. Esse que atirou na polícia, ainda bem, a polícia muito mais bem preparada, muito mais organizada, teve êxito na operação. E conseguiu libertar aquelas pessoas que estão ali sequestradas, estavam sequestradas pelo crime. Mas o PT nunca se preocupou com as pessoas. O PT se preocupa com os deles, só os que votam neles. E olhe lá, porque provavelmente, por uma questão, algumas dessas pessoas votaram, acreditando que o PT poderia ser o PT do primeiro mandato, que também era uma mentira, enfim, deu tudo. Mas esse é o PT. Não há a menor chance do Lula melhorar. Não há a menor chance do Lula ter sensibilidade com essas pessoas. Não há a menor chance de o Lula simplesmente conseguir ver a realidade. Não, esse é o Lula raiz. Paula, uma pergunta não respondida por eles. O que faziam na mata os caras com um fuzil na mão? Estavam lá para quê? Para defender a natureza? E por que tinha o fuzil se, obviamente, isso não é de uso civil? Exato. Por que essas pessoas tinham fuzis? Claro. E os drones, Augusto? Pronto. Você sempre lembra, atirando as bombas. Granadas, soltando granadas em cima dos policiais. Só jogar aqui para Ana, para a gente fechar, Ana. Com roupa camuflada, né? Porque o Lula diz o seguinte, a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança e houve matança. É que os policiais foram recebidos a bala? É isso? A ordem era de reocupação do espaço público. E, obviamente, numa situação como essa, se um sujeito que não deveria ter um fuzil, tinha um fuzil e estava atirando contra a polícia, há um confronto. Em confronto, há vítimas. E felizmente, mas muito felizmente, nós tivemos, lamentavelmente, apenas 4 mortes, não é apenas porque 4 mortes de policiais, mas a maior parte dos que morreram são exatamente os narcotraficantes que estavam ocupando exatamente essa região.
em que pese o fato da gente ter que lamentar, obviamente, né, e nos compadecer e nos solidarizar com as famílias dos 4 policiais. Mas só para pegar aqui esse dado técnico, né, a polícia foi tão bem preparada, o projeto foi tão bem pensado, ou seja, a operação foi bem pensada, que a letalidade não atingiu tantos policiais, porque seria, assim, aí sim, uma tragédia, se tivessem morrido muito mais policiais numa situação como essa. E o povo aprovou. Ponto. Esse é o ponto. Pois é, mas esse é meu ponto. Sidônio falou pro Lula, Ana, fica quieto, o povo está apoiando a polícia nesse momento, eleições no ano que vem a caminho. E a gente quer que o Lula fale mesmo, porque ele só falando de improviso que ele mistura, que ele mostra as cores dele, né? Porque quando ele vai, por exemplo, de improviso e diz o que ele de fato pensa, por exemplo, que traficantes são vítimas dos usuários. Ele fala isso, daí a pouco o Sidônio, imaginem, a correria no gabinete do Sidônio, aí a equipe do Lula vai no Twitter, vai ali no X, onde é um ambiente controlado, e escreve o que o Lula deveria ter feito. Então, diferentemente deles, nós queremos que o Lula fale bastante, porque é assim, falando, que ele mostra as verdadeiras cores dele. Porque eles vão fazer o quê em 2026? Eles vão fazer como o Joe Biden aqui em 2020? Vão colocar o Lula num bunker? Vão esconder o Lula e falar: daqui você não sai, a gente só vai ficar tweetando e você só vai dar entrevistas controladas? É impossível, porque o Lula ele pensa exatamente isso. Agora, ele dizer que a operação policial no Rio foi uma matança, isso, para ele, eu acho que foi uma das piores declarações depois da traficantes são vítimas dos usuários, porque nós mostramos as pesquisas aqui essa semana, no final da semana passada também, quanto mais perto, quanto mais próximo das zonas de combate, de conflito, de guerra, de opressão desse narcoterrorismo, mais os números ficam mais altos, os números que apoiam essas operações policiais, eles ficam mais altos. Portanto, mais uma fala do Lula que mostra que ele não está absolutamente nem um pouco conectado com os problemas do país e com a sociedade brasileira.